Deus, glória a Deus. Igreja, vamos abrir em Êxodo 4:10. Êxodo 4:10. Deus nos surpreende o tempo todo. A palavra dele sempre reserva algo novo para a gente. Mas nós temos que estar dispostos em ouvir, em obedecê-lo, em aceitar aquilo que ele tem para nós. Então, Êxodo 4:5. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. A palavra de hoje é sobre o chamado de Deus. Quando Deus tem um chamado para nós, podemos até resistir, não aceitar, fugir, mas Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus vai fazer do mesmo jeito, porque Ele não depende de mim, Ele não depende de vocês. O que Deus enxerga em nós, nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Então eu trouxe para a gente meditar sobre a história de Moisés. O chamado de Moisés foi decretado pelo Senhor no ventre de sua mãe Joquebede. Moisés foi gerado numa época difícil, numa época onde um novo faraó se levantou, e este faraó estava preocupado com o crescimento do povo hebreu, com o fortalecimento do povo hebreu. E ele preocupado como aquele povo crescia, porque ele não entendia e não sabia da promessa que Deus já tinha revelado lá atrás para Abraão, que a descendência de Abraão seria numerosa, tanto quanto as estrelas do céu. Então, o faraó tenta colocar peso, jugo, dobrar o trabalho para aquele povo. Ele começa a oprimir aquele povo para conter aquele crescimento, aquela prosperidade. Então coloca cargas e mais cargas de tributo naquele povo, mas ainda assim os hebreus cresciam. Então Faraó, ele tentou de uma outra forma. Ele chamou as parteiras, e as parteiras que iam fazer os partos das hebreias, elas receberam uma ordem de matar todos os meninos. Mas as parteiras, com temor a Deus, mentiu para Faraó, dizendo que as mulheres eram tão fortes, que quando ela chegava para fazer o parto, as crianças já tinham nascido. Faraó, então, fica ainda mais furioso e preocupado. E o povo crescia. Então, a última tentativa e cruel foi um decreto que Faraó assina: que todos os meninos que nascessem seriam lançados no rio. Moisés, naquela época, nasce. Mas o decreto de Deus é tão poderoso que nenhum decreto de homem algum prevalece. O decreto de Deus é aquele que, quando o homem fala não, ele fala sim. Quando o homem fala você não pode, Deus fala você pode. Quando o homem pensa isso é impossível, Deus faz porque é possível.
O decreto de Deus é aquele que transforma o decreto de morte em vida. O decreto de Deus é aquele que transforma a sua vergonha em honra. O decreto de Deus é aquele que transforma a doença em glória. Então Moisés nasce. Joquebede consegue escondê-lo por 3 meses, não mais que isso. Não mais que isso. E Joquebede tem uma fé e uma confiança no Senhor, que ela teve a ideia, que foi uma ideia que foi plantada por Deus no coração dela, de pegar um cesto, preparar aquele cesto e colocar o pequeno Moisés naquele cesto onde a água do rio levaria para algum lugar. O que ela não aceitou foi a morte decretada pelo faraó. Então Moisés entra naquele cesto. Ela pede para sua filha Miriam ir acompanhando as margens do rio para ver aonde que o cesto iria parar. Então aquele cesto para no lugar onde a filha de Faraó estava se refrescando. Não é coincidência. Não é coincidência. Deus, ele levanta pessoas para que o chamado e o propósito dele em nossas vidas aconteça. Às vezes, estamos passando por uma situação e Deus vai e levanta uma pessoa onde você menos espera. Deus abre uma porta onde você nunca esperava. Deus faz coisas que não são previsíveis, porque Ele não é homem. Deus é superior, Deus é poderoso. Então a filha de Faraó pede para que as suas criadas fossem até o cesto, pegassem o cesto. E quando ela olha para o cesto, tem uma criança lá linda chorando. Moisés. Então ela pega e Moisés cresce no palácio. Moisés aprende a cultura dos egípcios. Moisés é ensinado exatas, humanas. Moisés vive no luxo do palácio. Moisés cresce aprendendo tudo aquilo. Mas Moisés não podia aprender aquilo que Deus tinha para ele e que só o deserto poderia ensinar. Porque no palácio nós não aprendemos muitas coisas. O nosso caráter não é moldado. Nós não somos transformados. Não somos confrontados num palácio. Nós somos confrontados num deserto, porque a gente se depara diante da nossa limitação. Então Deus tinha muito mais para Moisés. Deus já queria preparar Moisés, mas não era dentro do palácio. O que Deus quer fazer comigo e com você não vai ser dentro dessa área, numa zona de conforto. Deus vai te incomodar. Deus vai te levar a um processo que para nós muitas vezes pode ser doloroso. Mas a gente não cresce se nós não passarmos por tudo isso. O nível da batalha vai ser o nível do crescimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Moisés, ele já sabendo que veio daquele povo hebreu, e ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo, aquela opressão em cima daquele povo que era dele, que era ele o povo. Ele se depara com uma situação onde ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele, sem sabedoria alguma, com aquele descontrole emocional, ele não pensou e foi e atacou o egípcio. O egípcio morre. Moisés, vendo a besteira que ele tinha feito, fica desesperado, porque ele sabia que Faraó iria atrás dele. Então ele foge para o deserto. Foge sozinho,
foge do luxo do palácio, da proteção do palácio, e ele vai para lá, uma mão à frente, outra atrás. Lá, Moisés começa a ser tratado. Moisés já tinha uma idade. Então, lá no início eu falei que Deus, ele levanta pessoas. Deus, ele levanta pessoas que parecem anjos das nossas vidas. Pessoas muitas vezes que vai te dar um abraço na hora que você precisa. Pessoas que muitas vezes te fala algo que toca no teu coração. Pessoas muitas vezes que vai te suprir com algum alimento, com alguma coisa material. Essas pessoas são anjos que Deus coloca mesmo em nossas vidas. E Deus colocou naquele deserto Zípora e sua família, que acolheu Moisés, que não queria saber do passado de Moisés. Simplesmente acolheram, simplesmente aceitaram Moisés do jeito que ele era. Zípora, pastora de ovelhas, que acabou se tornando esposa de Moisés. Moisés passa a ter uma vida tranquila, uma vida pacata, calma, casado, virou também pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, com seus filhos, estava tudo tranquilo. Uma vida humilde, mas tranquila, em paz. Mas Deus tinha um chamado para Moisés. Então, um dia, Moisés pastoreando, cuidando do rebanho de Jetro, ele vê uma sarça queimando. Então ele se aproxima e ele olha aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Mas a sarça era igual aos outros arbustos que estavam por lá. Mas havia uma diferença naquela sarça. Deus estava nela. Quando Deus está na sua vida, você não é consumido. Quando Deus está no seu trabalho, aquilo que é vergonha é transformado em honra. Quando Deus está no seu ministério, aquilo que é fardo se transforma em prazer. Quando Deus está na sua vida, é diferente, porque é vida, é Deus soprando vida. Essa era a diferença da sarça, que queimava, mas não se consumia. Quando Deus está na sua vida, é como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam na fornalha, mas não foram consumidos, porque Deus estava com ele. Quando Deus está na sua vida, você pode estar com leões numa cova, mas você não é consumido, porque Deus está lá. É essa a diferença. Quando as mãos de Deus estão na minha e na sua vida, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Você pode estar passando por um tratamento, você pode estar passando por um sofrimento, por uma perda, por uma luta, mas quando Deus está com você é diferente. Porque Ele te dá estratégia, Ele te dá crescimento, Ele não deixa você consumir, ser consumido. É essa a diferença. Então Moisés olha aquela sarça, queimava, mas não se consumia, até que ele ouve uma voz: eis Moisés, eu estou aqui. É como Deus falando para a igreja: olha, eu estou aqui. Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Eu estou aqui. Deus falou para Moisés: eis Moisés, eis-me aqui. Então Moisés, assustado, olha, é uma experiência. Imagina, Deus falando com você no bom tom. E aí, Deus fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo.
E é por isso que eu estou aqui. Você vai para aquele lugar, você volta para o Egito, porque você vai libertar aquele povo no meu nome. Olha a importância do clamor. Deus ouviu o clamor daquele povo. Olha o poder da oração. Olha o poder de um clamor. Se nós entendermos mesmo que há poder na oração, a gente reclamava menos e orava mais. A gente sofria menos e agradecia mais. A gente deixava a ansiedade do lado e exercitar essa experiência com Deus. Porque oração é intimidade. É só fazer uma experiência. Para 3 dias de orar. No 4º dia você já não sabe mais nem como falar. É exercitar, oração é experiência, é exercitar, é diálogo. Deus ouviu o clamor daquele povo. E aí Moisés fica bem surpreso. Moisés faz uma pergunta: mas eu? Por que eu? Tem certeza que sou eu? Porque Moisés não acreditava nele mesmo. Moisés enxergava ele de uma forma diferente do que Deus o enxergava. Moisés era tímido. Moisés não tinha um timbre de voz de liderança, não tinha perfil de líder. Moisés, como foi relatado aqui na leitura que nós fizemos, não tinha eloquência. E Moisés, mas eu? Ele fala exatamente assim: quem sou eu? No versículo 11. Quem sou eu? Deus responde para ele: eu sou contigo, Moisés. Eu sou contigo. Mas Moisés tentou fugir, tentou argumentar. Ele não queria nem ouvir o chamado que Deus tinha para ele. Porque ele estava tranquilo. Ele estava numa vidinha. Por que Deus foi encontrar ele lá em Midian? Né? Acho que ele deve ter pensado: mas Deus, tanta gente, por que eu aqui estava tão bem em Midian? Oh Deus, eu estava tão bem na minha casa, por que o Senhor me tira da minha casa para fazer aquilo? Oh Pai, por que o Senhor me dá um microfone para falar? Oh Pai, por que o Senhor me coloca para fazer missões? Oh Pai, por que o Senhor me coloca aqui no ministério de dança? Oh Pai, por que o Senhor me coloca aqui para cantar? Oh Pai, por que o Senhor me coloca lá para receber? A gente pergunta muito, mas Deus nos enxerga diferente. A palavra diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele teve um chamado para Moisés, ele vai cumprir. Moisés querendo ou não. Então, nesse caso, vale aí a igreja também refletir. Para que a gente procrastina as coisas? Por que a gente resiste tanto, se a gente pode receber antes as bênçãos de Deus? Que Ele vai dar, mas quanto mais a gente resiste, mais vai demorar para chegar. Quanto mais a gente resiste, mais a gente vai viver os milagres que Deus já tem preparado para nós. Então Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu sou contigo, você vai lá para o Egito e você vai falar para aquele povo aquilo que eu vou te dizer. Ah, não, vou falar com as minhas palavras. Ah, não, pai. Ah, não, aí já é demais. Ninguém vai acreditar em mim. Isso está escrito aqui no capítulo 4. Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Ah, não, pai. Ninguém vai me ouvir, ninguém vai crer no que eu vou falar. Aí, Deus, Ele dá uma demonstração para Moisés daquilo que Ele é capaz de fazer através da vida de Moisés. Porque Moisés realmente não pode fazer nada.
A gente realmente não pode fazer nada. Mas Deus pode fazer tudo através da gente. Tudo. Então Deus fala assim, Moisés, pega aquele cajado. Lance no chão. E aí o cajado se transforma em serpente. Moisés olha aquilo. Deus fala, pega na cauda da serpente. Ele pega na cauda da serpente. E a serpente volta a ser cajado. Deus fala assim, Moisés, eu tenho muitas coisas ainda para fazer através da tua vida. O povo vai ver muitas coisas sendo feitas. Mas é você que precisa ir até lá. Porque Deus não transfere o chamado de alguém para outra pessoa. Se o chamado é seu, vai ser seu. Não vai ser da tua esposa. Não vai ser do teu filho. Não vai ser da tua mãe. Se o chamado é seu, não transfira. É seu. Seja corajoso e grato para pegar esse chamado. Porque a gente transfere o nosso chamado para o tempo, para a família. Né? A gente transfere o nosso chamado para várias coisas. Não é agora, não chegou a hora. Não, ainda não foi a minha vez. E Deus lá confirmando, e Deus lá lançando o cajado, e Deus lá transformando o cajado em serpente, e Deus lá te mostrando todos os dias. Mas você continua não querendo ver. Porque é mais cômodo ficar lá em Midian, quietinho, com a família, com um sogro bacana. É legal. Do que enfrentar aquele povo. Então, Deus continua falando com Moisés, que é onde nós lemos. E Deus fala para ele. Moisés, mesmo não tendo o perfil de líder, mesmo sendo tímido, mesmo não tendo eloquência, mesmo não tendo as características definidas de um padrão de líder pelo homem, Deus escolheu Moisés. E quando Deus escolhe, quando Deus tem um decreto na vida de um filho, não há decreto nenhum de homem que vai contra ele. Moisés foi. Através de Moisés, o mar se abriu. Através de Moisés, a água amarga se transforma em doce. Através de Moisés, colunas e nuvens se manifestaram. Através de Moisés, Deus fez muitos milagres. Moisés, em Deuteronômio, fala que Moisés não houve outro líder como Moisés foi. Deus, ele pegou toda aquela situação improvável que o homem rotulou, que ele mesmo rotulou, porque muitas vezes o pior decreto vem de nós mesmos. Quando nós colocamos em nós, não tem mais jeito, eu não nasci para isso, a minha vida vai ficar assim, eu já estou acostumado, vai ser sempre desse jeito. Esse é o decreto que nós mesmos colocamos em nós. Não, já me acostumei, é assim mesmo. Como que é assim mesmo? Se o próprio Deus fala que Ele não tem migalhas para o povo dEle, que o que Ele tem para nós é abundante. Por que vamos nos acostumar com o que é pouco? Por que vamos nos acostumar com aquela situação que a gente já, vai ser assim mesmo, desse jeito? Não, está repreendido. Deus mostra, através da história de Moisés para nós, que quando Deus tem um chamado para você, quando Deus tem um chamado para você, é para você se levantar daqui feliz e grato e falar, ok, me prepara, Pai. Se tiver que ir para o deserto, porque o deserto vai me moldar, o deserto vai me lapidar,
O deserto vai me transformar em uma pessoa melhor. Se é para que aconteça tudo isso, mas que eu possa lá na frente receber essas bênçãos que o Senhor já tem guardado para a minha vida, amém. A gente só vai conseguir passar para o novo nível quando a gente passar por esse. É processo, não tem jeito. O melhor azeite não vem de uma uvinha, de uma azeitona que veio. Não, tem que ser amassada. Quanto mais apertada e amassada é aquela azeitona, é o melhor azeite. É a pergunta que a gente tem que fazer para nós. O que nós queremos ser? Nós queremos viver hoje o chamado que Deus tem para nós, ou a gente vai se arrastar mais? Porque Ele vai cumprir. A gente viu que Moisés tentou, mas Deus não quis saber. É isso. A igreja precisa entender que quando há uma promessa, a gente precisa aceitar o processo. Que quando a gente quer passar de nível, a gente não vai ser fácil. Não tem história fácil aqui na Bíblia. Até as nossas não são fáceis. Porque para viver vitória, a gente vai ter que passar por luta. Para que você possa ser um milagre, você vai ter que passar por ele. Agora a gente escolhe, ou a gente quer ouvir os milagres do outro, ou que a gente quer contar os nossos milagres. Essa é a escolha. Eu quero contar muitos milagres. Eu quero testemunhar muitas coisas. Eu quero que Deus me aperte mesmo. Porque eu sei que quanto mais Ele me apertar, é porque muitas coisas eu vou viver. É essa decisão que a igreja precisa entender. Ao invés de se lamentar, murmurar, ou questionar, a gente tem que se apegar nas palavras que está aqui. A partir do momento que a gente crê que isso aqui, que esse livro é o livro da vida, que é o Evangelho de Cristo para as nossas vidas, a gente vai entender que as coisas vão ficar mais fáceis. Que aquele fardo que a gente acha que é pesado não vai ser mais tão pesado. Porque Deus já cuidou de tudo. Deus já preparou tudo. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha impactar o coração, o meu coração, e venha impactar o seu coração. Que nós não voltemos para os nossos lares vazios. Que essa palavra venha causar transformação. Venha nos moldar, venha nos dar uma perspectiva nova sobre o Evangelho de Cristo. Que nós possamos realmente exercitar cada dia. Exercitar a comunhão com Cristo. Exercitar mesmo essa experiência. Ele está lá. Ele fala, é só bater que eu abrirei. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos buscar a presença dEle.